Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos agora num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, pois só Ele pode nos dar a plena compreensão da palavra. Ele é o intérprete da Escritura para nós. Supliquemos o seu auxílio, rezando em nosso íntimo. Amém. Irmãs e irmãos, na celebração de hoje, encontramos Jesus já adulto. Domingo passado nós estávamos com os magos em busca de Belém e encontramos Jesus deitado numa manjedoura. Adoraram, voltaram para sua terra. De domingo passado para hoje, passaram-se 30 anos na vida de Jesus. Um mistério da vida de Jesus, o Filho de Deus, escondido na vida humana, na família humana, na família de Nazaré, mas escondido também nos acontecimentos da vida da humanidade. Esse mistério que já mereceu tanta especulação e tanta interpretação esdrúxula na literatura universal, esse mistério, ele não é um campo de especulação para a inteligência ou para a imaginação hoje dominada pelo delírio e pela fantasia do cinema ou da literatura. Esse mistério
hoje é esclarecido quando o próprio Jesus, com 30 anos, aparece em público e é batizado. E no rito que procede o seu batismo, se evidencia de uma vez por todas quem ele é, com o que ele veio se ocupar, quem é ele, o que ele faz no meio de nós. Tomem comigo no seu folheto número 9, o Evangelho, Marcos, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: toda a igreja? Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Pronto. Então, o conteúdo da pregação do Batista é introduzido por uma confissão. Estou pregando para vocês, anunciando a vocês uma realidade, mas não colem em mim, não grudem em mim. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Em todos os tempos da história da igreja, mas especialmente nesses tempos da cultura midiática, apareceram novas formas de culto aos pregadores. E nós, pregadores, facilmente nos tornamos a figura em quem os ouvintes se apoiam e colam. João Batista já preveniu-nos desse pecado grave, desse risco grave, de pregar e fazer as pessoas ficarem conosco, os pregadores. João Batista aponta para o alto e aponta para si. Eu sou fraco, aponto-vos uma realidade mais forte do que eu. Como é trágica a experiência de alguém que escuta o pregador e cola no pregador. Como é trágica a experiência de um pregador que não aponta para uma realidade superior a ele. Hoje em dia, inclusive, se desenvolveu e foi um desvio grave de um elemento muito importante que apareceu em certos ambientes da igreja, que era o ambiente das pessoas contarem testemunho de experiência da graça e da conversão, como foram alcançadas por Jesus, mas mesmo esses testemunhos se converteram no espetáculo midiático. Pessoas que tiveram uma vida errada e que desenvolveram, depois da conversão, uma capacidade fascinante de impactar públicos, auditórios e seguidores nas redes sociais. As pessoas até passaram a falar desse mesmo testemunho pregadores. E a pregação consiste em, às vezes, citar 2, 3 versículos da Bíblia e depois falar de mim e de como eu enfrentei as realidades difíceis e me apresento como modelo. Está assim, inclusive nos canais católicos, não está? Um fascínio pelo poder persuasivo, pela capacidade de criar expectativa no ouvido do ouvinte e ir dominando até colocar todo mundo numa catarse coletiva. E chora, emociona, chora e vai todo mundo para casa colado no pregador. Precisamos dar um passo a mais. Precisamos nos libertar desta geena de pregadores. Também eu. Precisamos descobrir com João Batista que existe uma realidade mais forte do que eu, uma realidade mais forte do que você. E olha que o Batista prega o conteúdo que prepara o povo para receber o Messias. É um conteúdo elevado, minha gente. Não falando de qualquer coisa, não.
o Batista fala e apresenta ao povo a chegada de um acontecimento, de um evento histórico que vai impactar a vida do povo e pede do povo um movimento. Se vem uma realidade mais forte, busquemos e nos aproximemos e nos preparemos para ir ao encontro dessa realidade mais forte. Queiramos, façamos o nosso movimento em direção dessa realidade mais forte. O forte, quem é o forte? O que é esse forte? O evangelista Lucas escreveu o seu texto bem mais tarde do que Marcos. O evangelista Lucas percebeu a necessidade de introduzir João Batista na pregação e ele ocupa 2, 3 versículos apresentando quem eram os fortes ao redor do ambiente onde ele e os ouvintes que o escutavam viviam. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1, Lucas descreve assim, antes de João Batista começar a pregar. Olha que coisa impressionante. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, depois ele descreve vários príncipes e os principados ao redor ali na Palestina. E aí Lucas vai para o templo e diz, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus veio a João, o filho de Zacarias, no deserto. No deserto. E aí João Batista começa a pregar. Então, o forte que João Batista apresenta, Lucas se ocupa em dizer que não é Tibério César, não é Pilatos, não é Herodes, não são os príncipes, não são os sumos sacerdotes do templo e da casta sacerdotal que estão no templo há 500 anos dominando o culto e a cultura religiosa de então. O forte, mais forte do que eu. O título de imperador, quem gosta de história, o título de imperador está contido no título de imperador do Império Romano, também na cultura dos povos todos da Ásia Menor, da Ásia, o mundo babilônico, persa, grego, mundo helênico. A noção que tinham do imperador é que ele era uma figura divina, de poder invencível, inclusive com a morte. Se prestava culto aos imperadores, inclusive depois de mortos. O imperador e Jesus personificam, e as autoridades do tempo, personificam duas ordens de realidades. Essas duas realidades trazem em si o rastilho de um conflito ligado às questões fundamentais da humanidade e da existência do homem. Foi por isso que Jesus reconhece a organização política, econômica, social, mas ele difere a presença dele e a organização do reino, quando ele diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se confundem. Estou citando Bento XVI no livro Jesus de Nazaré. Jesus, assim, exprime a essencial compatibilidade de ambas as esferas. O mundo precisa se organizar na sua ordem política, cultural, social, econômica. Mas quando o imperador interpreta a si mesmo como algo divino, como já está apontado na apresentação de Augusto,
como portador da paz ao mundo, como redentor da humanidade, deve então o cristão sem medo voltar o ouvido a Pedro, que diz: precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, os cristãos perdem o medo de desobedecer os imperadores e os homens fortes dos poderes deste mundo, e ao invés de servi-los, enfrentam-nos e se tornam mártires. Quem é o forte? Que forte é esse? Olhe para a cruz. O batismo de Jesus, ainda Bento XVI. Livro Jesus de Nazaré, o segundo volume, do batismo até a ressurreição. Página 35, diz assim: o batismo de Jesus é assim entendido como repetição de toda a história, no qual Jesus, o forte por excelência, chega e o passado é agarrado, o futuro é antecipado, e Jesus entra na realidade dos pecados do passado, do futuro e do presente, não para ser um companheiro dos pecadores, mas para ser o forte, que diferente para quem já leu Dante, o inferno de Dante, o forte por excelência não é aquele que desce aos infernos para assistir e descrever as potências do mal. Jesus é aquele que desce às potências do mundo e das realidades misteriosas do mal. As potências que de algum modo manipulam os homens hoje e as mulheres hoje e em todos os tempos. Esse forte é visto a partir das próprias forças da história do mundo e dos seus governos e dos seus modelos de apresentação do que é o forte. Jesus entra nessa realidade dos fortes, não para se submeter aos fortes, mas para dominar, amarrar e submeter a si as potências, as potestades, as soberanias e as dominações. Nada omitindo de uma identidade com os caídos deste mundo. Ele é o solidário. Bento XVI aqui está fazendo uma crítica, porque depois da Segunda Guerra Mundial, os intelectuais da igreja, que eram homens das grandes universidades do mundo inteiro, do Ocidente e boa parte do Oriente, eram os grandes intelectuais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial deixou uma situação de tanta humilhação para a humanidade, que os intelectuais da igreja começaram a pensar: nós temos que diminuir o poder da igreja e o poder da pregação e sermos mais próximos da humanidade, solidários com a humanidade, com as religiões, com as culturas e os povos. E começaram a pregar e a falar de Jesus como um companheiro solidário do humano. Mas é pouco. Jesus não é o amiguinho dos pecadores que entra na fila dos pecadores para ser companheiro dos pecadores que eram pescadores como Pedro. Jesus entra na vida dos pecadores para resgatá-los, como entra na vida dos fortes deste mundo para vencê-los. Voltemos ao texto. Daqui um pouco eu preciso mais apelar para essa força do forte. Continua João Batista a sua confissão.
Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Continue o texto. Eu Nem nem sou sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Espere lá. No tempo de Jesus, na Palestina, na casa de um judeu piedoso de padrão médio, tinha sempre um escravo, uma escrava, um servo, uma serva. E a função desse servo era, com aqueles 6 potes de água que tem na porta da casa nas bodas de Caná, que ficavam com água, a função desse servo era, o dono da casa chegou da rua, apresenta ali a sandália, o servo vem, desamarra e lava ali os pés. O dono da casa não podia inclinar-se e tirar as próprias sandálias, porque não sabia que tipo de pecador teria cruzado o caminho por onde ele pisou, e ele não poderia nem tocar na poeira por onde pisou e passou o pecador. Era um puritanismo religioso de um rigor. João Batista diz e confessa que ele não é digno nem do serviço de escravo da casa das famílias nobres, para desamarrar as sandálias, as correias das sandálias de Jesus. João Batista confessa que vem um forte, que ele é fraco, que ele não é digno nem de se abaixar para desamarrar as correias. João Batista apresenta aqui a teologia que nós precisamos recuperar em 2 aspectos. Muitos cristãos abandonam a igreja porque se decepcionam com a igreja, se decepcionam com os pregadores. Cola num pregador, incute com ele, empolga com ele e fica escutando até que de tanto conviver e até por se oferecer para ajudá-lo, começa a descobrir as fraquezas do pregador, as mazelas do pregador e diz, é tudo a mesma coisa, e some da igreja. João Batista é um camarada que, ao invés de camuflar suas fraquezas, ou ser um compulsivo neurótico religioso que tem pavor das suas próprias fraquezas e nem as toca, João Batista é aquele que as confessa, enfrenta. A diferença é que João Batista não estaciona nas próprias fraquezas, porque tem gente que confessa suas fraquezas e para nelas, estaciona nelas. Quantos nós conhecemos de pessoas que resolveram contar e repetir a mesma coisa? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não presto, eu não sirvo, eu não dei conta, eu não vou conseguir, e fica nisso. Quantos? João Batista confessa a própria fraqueza, mas João Batista não estaciona a vida dele na própria miséria. Aponta para uma realidade superior e busca, e deseja, e anseia, e quer. Esta realidade de confronto com a própria fraqueza, ela acontece na igreja, mas acontece também na família, não é? Um pai, assim que as crianças crescem, a criança começa a dizer, o pai vai chamar a atenção do filho, vai dizer, ei pai, você? Ei mãe, você? Tem filho também que estaciona na fraqueza do pai e da mãe. Tem esposa que usa a fraqueza do marido para justificar sua miséria. Tem esposo que usa a fraqueza da esposa para justificar sua mazela débil. João Batista não é aquele que confessa a própria fraqueza para justificar um mundo pequeno de mediocridade e estacionar-se nisto. Não é grave que você identifique em você fraquezas, mas é grave que, identificando suas fraquezas, você estacione nelas. Está claro? Amém? Está claro? Queira e comece a levantar os olhos para uma realidade mais forte do que você. Esta realidade a gente aponta de várias formas. Tem muitas maneiras de você querer, desejar, cultivar, buscar.
Na missa, nós repetimos 2 vezes essa realidade de nossa indignidade. Uma vez nos lábios do pregador, do sacerdote, e uma segunda vez nos lábios da igreja inteira, que diz: o sacerdote, daqui um pouco depois do Pai Nosso, na hora da oração pela paz, diz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Depois o sacerdote diz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Olhe para a fraqueza do seu pai, da sua mãe, mas olhe para a fé que anima seu pai e sua mãe. Olhe para a fraqueza e para a miséria da igreja e do padre, mas olhe para a fé que anima a caminhada da igreja e do padre. Avança-te para uma realidade superior à fraqueza. Não tenha medo de dizer: não olheis os nossos pecados, mas a fé que nos anima. Depois, quando o sacerdote apresenta o Cristo imolado em sacrifício no altar, no seu corpo e sangue, eleva o cálice e a hóstia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja toda confessa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Que pena que nós transformamos um rito tão bonito desse numa coisa tão mecânica, já morrendo de preguiça da missa e doido para ir embora para apeitar a segunda-feira braba. A gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Vai dizer uma palavra e serei salvo. Que triste. Espreguiça, distrai, coça a cabeça, olha para o celular, olha o relógio. Que pena que o Espírito Santo, dando-nos a possibilidade, como a de João Batista, de confessar nossa indignidade: Senhor, eu não sou digno de me abaixar, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E o Senhor, que conhece a minha e a sua indignidade, Ele se abaixa até nós. Ele que é perfeito, Ele se abaixa, Ele desce ao mais profundo de nossa mazela. Não para ser amiguinha e amiguinho que conhece os meus segredos, mas que nunca tem coragem, tem medo de perder a amizade se disser para mim: amigo, amiga, sai dessa, rompe com essa realidade de pecado. Nós temos uma visão equivocadíssima de amizade. Nós achamos que amigo é aquele que conhece a miséria nossa e é solidário nosso na nossa miséria. Esse nós valorizamos, essa nós damos valor. Amigo é aquele que dá a vida por seus amigos, diz Jesus. Dificilmente alguém tem coragem de dar a vida por seus amigos. Ele não só aponta para os nossos pecados, mas desce as realidades que nos aprisionam no mundo de nossos pecados e oferece-nos uma alternativa. Vamos embora comigo sair dessa? Eu pago o preço que for necessário, mas eu te arranco dessa se você topar. Amém? Se você topar. Mas isso supõe um querer. E querer, minha gente, é uma coisa que a gente cultiva. Querer é uma coisa que a gente cultiva, é uma plantinha que a gente planta dentro da gente e cultiva. E estimula o crescimento, e a gente dá adubo e aplica hormônio nesse querer, para que ele cresça. Na oração, no jejum, na penitência, no cultivo de uma vida espiritual com Cristo, na adoração, na devoção do Santo Rosário, na meditação diária da palavra, a gente cultiva esse querer, esse desejo de sair de si. Irmã, irmão, talvez você já tenha desgraçado muito a sua vida, olhando para a fraqueza dos que te envolvem e da igreja. Hoje, João Batista convida você a uma contemplação mais elevada, o mais forte. Vamos lá? Versículo 8. Tome lá comigo. Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Pronto, é assim.
é a confissão bonita de João Batista, falando das mediações materiais. Eu batizo vocês com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Eu levo vocês para refrescar, e ele traz o fogo que aquece. Eu ofereço água, ele oferece fogo. Eu ofereço lavar, mas ele oferece purificar e eliminar o mal. Esse convite do Batista, ele acontece na vida simples de um pai que tem coragem de dizer para o filho: o papai, quantos pais e quantas mães transformaram filhos e filhas em homens de altíssima envergadura moral e espiritual, tendo coragem de dizer assim: filha, filho, o que você quer de mim eu não dou conta, não me é possível, mas eu vou com você para a igreja e para a fé, para que você alcance um discernimento de como realizar e crescer e progredir no que você quer. Eu não dou conta, mas eu te levo para uma realidade que dá conta. Aquele pai que está ali com 3 crianças, como é seu nome? Rogério. O Rogério saiu com o menininho para ir ao banheiro, no centro do corredor da igreja. O Rogério fez uma reverência para o altar, o menininho parou e fez uma reverência profunda ao altar. Pronto. Às vezes, um gesto de um pai dizendo: filho, papai não dá conta, mas eu te aponto uma realidade que sobe, que eleva. É assim que incute numa criança o anseio de uma transcendência. É assim que incute, com gesto, com a inclinação reverente, você aponta: papai, o que tem lá? A criança olha e não vê nada. E o papai começa a falar de uma realidade e começa a abrir uma visão da fé que os olhos da carne não conhecem, não alcança. Mas uma inclinação do pai e da mãe diante do altar faz a criança abrir-se a respostas que os olhos não veem, que ouvidos não ouvem, mas que estão num plano superior. Queiramos, desejemos e busquemos, porque o forte chegou. Versículo 9, vamos lá. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Para que Jesus batizar, se o batismo servia para 3 coisas? O batismo era fruto da pregação. A pregação vinha, carregava os pregos, o ouvinte da pregação ia fazendo discernimento, identificava na vida dela, quais são as coisas que eu fiz, errei e me omiti. A pessoa então criava coragem e confessava. Depois de confessar, ela apresentava o arrependimento: eu errei. Segundo, me arrependo. E terceiro, ela descia com humildade e pedia ajuda: me ajude a sair dessa. O batismo de João era um meio espiritual, mas também material, é entrar na água para dizer: me ajude a sair dessa. Não tem problema você confessar que pecou, mas tem problema você não ter coragem de se arrepender e não dizer: me ajuda a sair dessa. E o Senhor quer sempre te ajudar a sair dessa. Ele oferece mediações das mais frágeis, dos pregadores mais débeis como a mim, até a mediação mais excelente de todas, que é o próprio Cristo, o seu Filho amado, que se faz batizar no Rio Jordão. Bento XVI, nesse mesmo livrinho, ele diz que Jesus, ao descer a água, ele anuncia que veio e entrou na fila dos pecadores para dizer aos pecadores:
eu entro na fila de vocês, mas eu vou inaugurar um tempo novo em que os pecados de vocês serão lavados e eu quero tirar vocês da realidade de pecado. Então, ao descer a água, Jesus anuncia a sua morte. E ao sair da água, Jesus anuncia a sua ressurreição e diz: o remédio mais forte do que João Batista chegou para você. O remédio que não só acusa seu erro, mas o remédio que cura você das realidades que te faz recorrente, permanentemente nos erros. O remédio chegou. Pagarei o preço que for para te resgatar, para te salvar desta realidade. Ao descer e ao subir, ele anuncia a sua morte e a sua ressurreição e diz: está aqui a realidade nova que inaugura para você um tempo novo de graça, de redenção. Porque o que acontece agora é exatamente a inauguração da vida pública de Jesus. Ele com 30 anos, é a primeira vez que ele aparece na Sagrada Escritura adulto, e olhe quem é que fala sobre ele. Versículo 10. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, brada Igreja: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Três notas. Saiu da água, o céu se abriu, o Espírito desceu e a voz proclama: Tu és o meu filho. O céu se abriu. No ano 587, o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios. E a partir de 587, depois Ciro, rei persa, reconstruiu esse templo. E Israel teve vários ciclos sucessivos de subida e descida na sua organização política, econômica, social e religiosa. Mas depois dos persas vieram os gregos, que alcançaram o nível mais perverso e violento no templo e na cultura religiosa de Israel. Mas a partir do ano 587, quando um jovem chegava numa pessoa mais velha e dizia: "E vô, e pai, e mãe, e padre, a vida está difícil, a situação do corona, a situação econômica, política, social", os mais velhos da Palestina, em 500 anos, levantavam os olhos para os céus e diziam assim para os mais jovens, pensa na frase mais assustadora, os mais velhos levantavam os olhos para os céus e diziam: "O céu se fechou, meu filho, não tem saída, agora vai ser desgraça mesmo. Deus emburrou conosco, Deus está magoado conosco, o céu se fechou." Quando Jesus sai da água e o céu se abre, rompe uma cultura popular de aceitação da desgraça e da fatalidade religiosa, política, econômica, social, cultural, e inaugura um tempo diferente. O céu se abriu, significa que agora, entre aquele que está aqui na terra, Jesus, e o divino Pai eterno na soberania no céu, não existe mais distância. Jesus encurtou a distância que havia entre o céu e a terra, houve uma aproximação, e a partir de agora, Jesus se apresenta como modelo perfeito sobre quem o céu se abre. Por quê? Porque Jesus é o homem na carne, que inaugura um coração aberto para o céu. Se você abre seu coração para o céu se abre sobre você. Por isso é que Jesus, ao ensinar-nos a rezar, ele diz:
quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando você reza o Pai Nosso, você está abrindo o seu coração e invocando: Pai, abre o céu para mim, que eu abro o meu coração para o céu. É um movimento de Deus do céu para cá, mas é um movimento seu também daqui para o céu. Abra-se ao céu, inaugure tempos novos de homens e mulheres abertos ao céu. Seja feita a vossa vontade. O Senhor é o forte, que não teme as potências do mal, da morte, do pecado, do inferno, da condenação, do juízo, dos poderes que vão te acusar e te condenar depois e te matar na cruz. O Senhor não recua mediante os fortes deste mundo. Inclusive, você olha para Jesus pregado na cruz e para João Batista, que confessa que ele é mais forte do que eu e diz: eu nem sou digno. Você olha para Jesus na cruz e você contempla um modelo de forte completamente diferente dos fortes deste mundo. Ele é forte porque ele abre o céu a partir de um coração que se abre para a vontade do Pai. Aí, ele se apresenta como alguém que não é um aproveitador das situações. Pegue comigo a primeira leitura, versículo 2. Profeta Isaías falando do eleito, do servo, do eleito. Para você entender a diferença que tem Jesus para os grandes e fortes deste mundo. Leia. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. O Jovenir deveria abrir um campus avançado na fazenda para levar os jovens lá para a fazenda para entender essa linguagem do profeta que é tão rural, né? Ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ele é o forte, que não, uma linguagem muito rural, mas para dizer, ele não é um aproveitador das situações. Ele não é alguém que diz: como é que nós, pregadores, e os fortes deste mundo, nos colocamos nos impondo como modelo de fortes? A gente diz: irmão, se você não vier, você não vai receber a bênção. Os políticos dizem: se vocês deixarem que eu saia da Casa Branca, isso aqui vai ser um caos, então entra aqui e quebra tudo. Não foi isso essa semana? Entra e quebra tudo, mas não aceitem que eu saia. Ele é um forte que não é um aproveitador de situação. Ele não pega as massas vulneráveis e fracas e prega o domínio de si sobre as massas. Porque os reinos deste mundo, sejam eles religiosos ou políticos, eles se estabelecem como dominação exatamente dizendo: se você ficar sem mim, você não sabe o que vai ser da sua vida de fé, da sua vida política, da sua vida econômica, da sua vida social. É aí que nós confessamos a nossa grande mazela e debilidade no meio dos fracos. E os fracos têm anseio por figuras míticas, que apresentam soluções mirabolantes, impossíveis para nós homens. Só Jesus alcança isso. Ele é o Filho amado do Pai, sobre quem o Espírito Santo pousa, desce.
Mas olha aqui para a cruz. Hoje, na missa das 10, estava aqui a missa um grande empresário, e de vez em quando a gente tem uns pega no debate muito, muito bons, assim, de uma inteligência elevadíssima, um homem formidável. E veio uma intuição na conversa com ele depois da missa, que me fez rir muito, mas de alegria e de consolação, porque é a linguagem do mundo da economia. Jesus, já eu vou dizer o que é que nós intuímos. Jesus é alguém que abre o céu, que o Espírito pousa sobre ele, e o Divino Pai Eterno declara: esse é meu Filho amado, nele eu pus o meu agrado. O Divino Pai Eterno também prega que Jesus é o amor dele, que Jesus é a expressão do seu amor. O Divino Pai Eterno apresenta Jesus como o Salvador dos pecadores do mundo e diz: eu vou salvar vocês pela expressão mais forte de amor que eu tenho. Esse é meu Filho amado, eu dou o meu amor como remédio para curar vocês. É pouco? É pouco? Aquela doutrina espírita muito em voga na boca de católico, que para Deus a gente vai ou pela dor ou pelo amor. Essa doutrina é perversa. O cristianismo não é compatível com essa doutrina da reencarnação, dos ciclos que se repetem do espiritismo. Não é compatível. Pela morte e ressurreição de Jesus, ele mostra para nós que a linguagem de Deus é ou o amor ou o amor. Até na dor prevalece o amor, até no abismo da dor mais vergonhosa e humilhante, se declara o amor que supera toda humilhação, toda vergonha, toda dor. A linguagem de Cristo é a do amor. Tudo que ele experimentou com ele, o céu se abrindo, o Espírito descendo e o Pai declarando, ao sair do mundo, ele envia os discípulos para batizar e diz: ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, e agora eu te convido a olhar para a cruz. Jesus, pelo seu batismo, que prefigura a sua morte, a sua ressurreição, ele abre para você o céu e convida você não só a ter o céu aberto sobre você, mas ele dá o Espírito Santo que habita em você e faz de você um pedaço do céu. E aí a brincadeira com aquele empresário que eu estava comentando, ele dizia: padre, cada um de nós é uma filial do céu aqui na terra. Uma linguagem bem empresarial, né? E é bem isso. Cada um de nós somos uma filial do céu. Porque se em você habita o Divino Espírito Santo, minha gente, você é parte do céu aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele inaugurou para nós esse tempo novo. Eu queria que você hoje renovasse em você a alegria de ser um pedaço do céu aqui na terra, onde um territóriozinho sagrado, onde com todas as fragilidades e fraquezas como as confessadas por João Batista, mesmo assim o céu te habita, te preenche com o Espírito Santo, te santifica, te purifica, te enche de dons, te capacita e te qualifica para fazer o bem por onde você passa, para promover o bem, para ser bom, para realizar o que é bom. O Espírito Santo não veio só para declarar que você é bonitinha, bonitinho, que o Papai do Céu te ama, não. Veio para fazer você ser a presença de Deus perto daqueles e daquelas que precisam de Deus no mundo. Amém.
Incline a sua cabeça, feche os olhos, volte à fonte do seu batismo. O dia que seu pai e sua mãe, seu padrinho e sua madrinha te batizaram. E peça a Jesus para resgatar e regenerar você nessa graça do batismo. Peça a Jesus para restaurar em você essa força da graça do batismo. Fale com Jesus, confie e se entregue nas mãos dele, desejando ser restaurada, restaurado, regenerado no seu sangue, no seu amor, no seu espírito.